Glórias ao teu nome, Pai. Vamos nos levantar, nos colocar em pé para lermos a palavra do nosso Senhor. Está em Salmos, capítulo 56, Salmos 56, versículo 3, Salmos 56, versículo 3. Amém? Estarei lendo aqui na versão NVI da palavra do Senhor, que diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Meu Deus e meu Pai, fala conosco a partir deste momento, ó Deus, que é o momento, meu Deus, da tua palavra, da mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã, ó Deus. Que o Senhor possa nos ensinar através da tua palavra, nos corrigir através da tua palavra, nos mostrar o caminho através da tua palavra, meu Deus, porque a tua palavra já declara que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, o cristão, ele não caminha de acordo com as suas ideias, mas ele se guia pela palavra do Senhor para continuar sua caminhada. Que não seja diferente nas nossas vidas, mas que continue desta forma. Sempre, ó Deus, estejamos sendo guiados por tua palavra. Em nome de Jesus. Podeis assentar. Eu fui ler a palavra de Deus, né, preparar a palavra do Senhor. E aí eu abro o aplicativo aqui da Bíblia, né? Eu tenho instalado aqui no meu celular. Eu sempre que posso, eu leio pelo celular mesmo a palavra do Senhor. E aí, abrindo aqui o aplicativo, eu me deparei com esta palavra, este versículo, né? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E aí eu fiquei meditando na palavra do Senhor, nesta palavra que eu acabei ali vendo, e Deus falou ao meu coração, né? E aí eu pensei, eu vou falar sobre medo, né? Pregar sobre medo, né? Eu já preguei algumas vezes aqui sobre medo, né? Mas a palavra do Senhor, né, sempre se renova, né? Não é algo repetitivo. O Senhor, ele sempre fala conosco de formas que no passado não necessitava de falar daquela forma, mas ele vem conosco ao nosso encontro novamente e fala conosco, né? E ele, através da sua palavra, nos ajuda a superar, né, todos os obstáculos do nosso caminho, tudo aquilo que nós mesmos às vezes colocamos como limitações, né, obstáculos. E a palavra de Deus falou ao meu coração: por que sentimos medo? Por que o ser humano ele sente medo, né? E há quem diga que não tem medo de nada, né? Mas não é verdade. Todos têm medo de alguma coisa, ou se depara em uma situação em que vão sentir medo. Não há, né, um ser humano que não tema a nada.
E aí eu fui pesquisar sobre isso. O que é o medo? O que é, né, esta palavra de 4 letras, né, e que muitas das vezes faz com que a pessoa, né, paralise, né, ou fuja. O que é o medo, né? E o medo, ele é uma estratégia de sobrevivência. É um instinto que tem no ser humano. É uma emoção, né? E ela serve como um alarme biológico, né? Isso falando fisicamente, quimicamente, o que acontece com o corpo da gente quando nós sentimos medo. E ela serve como um alarme biológico que prepara o corpo para reagir a ameaças reais ou até imaginárias, né? Permitindo a autopreservação através da resposta de lutar ou fugir. Cada um vai enfrentar o medo de uma forma. Tem pessoas que vai ser corajosa, vai sentir medo, mas vai ter coragem, né, ao mesmo tempo. E o medo vai servir ali como um combustível. Então a pessoa vai lutar. Mas tem outras que vão ter medo e vão fugir da situação. Até mesmo paralisar. Não fazer nada e deixar aquilo ali, né, e amassando ele. Porque é uma pressão, né? O medo, ela é uma pressão que nós vamos sentindo e que é difícil de explicar. É difícil de explicar quando nós estamos com muito medo, né? Davi se encontrava numa situação como esta. Em que momento da vida Davi escreveu esse salmo, né? Salmo 56. Esse salmos, ele foi escrito na situação em que Davi estava fugindo de Saul. Davi, né, ele começa a ir de um lado para o outro, porque Davi ele começa a ser perseguido por Saul. E numa situação desta, Davi acaba, né, tendo que ir para a cidade dos filisteus. E nós conhecemos esta palavra, né? Nós já vimos esta palavra antes. Ele vai para a cidade dos filisteus e lá as pessoas reconhecem ele e começam a dizer, não era esse aquele de quem cantavam, né? Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares? Não é esse? Nesse momento que ele ouve isso, ele sente muito medo. Ele fica com muito medo. E qual que é a reação de Davi? Né? Ele começa a se fingir ali de louco, né? Começa a arranhar as portas, começa a babar, né? A saliva começa a descer sobre a sua barba. E aí as pessoas olham, né? O rei, né, dos filisteus olha para Davi e fala, esse homem é aquele homem de quem cantavam? Ele é um louco, não está vendo a situação desse homem? E foi ali a estratégia que Deus usou, que Deus deu para Davi, né? Que ele usou através de Deus para poder sair daquela situação. Então, como que nós reagimos a situações de medo? Vai ter momentos que nós temos que tomar uma atitude diante do medo. E vai ter momentos que nós temos que somente esperar no Senhor, esperar em Deus e deixar que Ele venha agir em nosso favor. E nós vamos ver isso aqui mais para frente na palavra do Senhor, né?
Davi, depois de vencer Golias, ele se torna muito famoso entre o povo de Israel, né? Se torna muito famoso, né? E as pessoas começam a cantar sobre Davi. Davi, né? Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Isso causa inveja em Saul, né? E aí ele começa a fugir. Ele foge, né, de Jerusalém, e ele vai se despedir de Jonatas. Né? Quando ele vai se despedir de Jonatas, Jonatas confirma para ele que seu pai está procurando ele para matá-lo. Só que naquele momento ali nasce, né, uma amizade muito forte. E a palavra vai dizer que esta amizade ela é mais forte que um laço de um irmão com o outro. Uma amizade muito verdadeira ali entre Jonatas, filho de Saul, e Davi. Depois, Davi, ele vai até Nobe, né, e recebe ajuda do sacerdote. Isso aqui é uma linha do tempo que eu estou, né, passando para os irmãos. E ali ele procura Aimeleque, que é o sacerdote naquela cidade. E lá ele pede por suprimentos, ele pergunta se tem algo para comer, e ali o sacerdote vai dizer que só tem os pães consagrados ali naquele lugar, e que ele não tem mais nada, né? E ali Davi fala, não, eu quero isso mesmo, e se tiver também uma espada, uma arma aqui, que você possa me dá que eu quero, que eu estou precisando. E Aimeleque fala para ele, só tem a espada de Golias, a espada que era de Golias, quem você matou, está guardada. Né? E ele falou, não, esta vai servir. E ali ele pega os suprimentos, os pães, pega a espada, né? E ali ele continua a fugir. Ele continua a fugir e é nesse momento que ele chega em Gate, que é governada por Ax, que é o rei dos filisteus. Nesse momento, né, quando ele chega na cidade, ele é reconhecido. As pessoas ali começam a reconhecer Davi, começam a falar, né? E aí é nesse momento que ele sente esse medo muito grande. E aí ele se finge de louco nesta cidade. Deus dá ali a estratégia para ele e ele sai dessa situação, né? Ele sai dessa situação. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, que medo que é esse? Que faz com que ou a gente, né, faça algo ou não faça nada. E eu já contei aqui uma vez para os irmãos, numa pregação. Não sei se os irmãos lembram, né? Nós fomos assaltados aqui depois do culto à noite. O culto não era de manhã, o culto era à noite, né? O culto iniciava aqui às 18 horas, terminava lá por volta das 20 horas. E nós fomos assaltados aqui na frente da igreja. Chegaram uns rapazes, colocaram uma arma na nossa cara e levaram o que a gente tinha, né? Naquele momento ali. E aí passou. Uma semana depois, eu tinha um carro, eu não morava aqui ainda, eu morava na Rua Filon. E eu guardava o carro aqui na igreja e eu ia de carro para o trabalho. Nesse dia, de manhã acordei para ir trabalhar. E aí eu vim pegar o carro porque eu ia de carro para o trabalho. E nesse dia, né, eu ia levar um colega de trabalho, ele morava próximo daqui e ele trabalhava no mesmo lugar, né? E aí eu combinei com ele de passar lá e pegá-lo para irmos juntos. Daí eu estava vindo, né, já, estava aqui na rua, e aí eu fui abordado por um rapaz numa moto, e tinha uma moça também, provavelmente ali, namorada dele, não sei. E os dois me abordaram, jogaram a moto em cima de mim, e ali a única coisa que eu tinha era a minha mochila, que eu estava levando, né, para o trabalho. E ali ele perguntou, você tem celular? E eu falei, não tenho. E aí ele até ficou indignado, porque como que você não tem celular?
Me deu vontade até de falar, eu já fui roubado essa semana, como que eu voltei o celular? E aí ele pegou, né, olhou em mim, levantou minha blusa para olhar se eu estava guardando alguma coisa ou não, e aí ele viu que eu não tinha. Passou a mão nos bolsos, viu que eu estava sem o celular de fato. E aí a única coisa que eu tinha era a mochila, ele pegou minha mochila e levou. E aí passou, né? Eu fui, depois da situação, eu peguei o carro, ainda fui trabalhar. Estava ali já bastante, né, com muito medo, né, na realidade. Mas ali é aquele momento. Depois de um tempo, né, todos sabem que o Flávio, né, ele que me indicou onde ele trabalhava, que era na Gerdau. E nós trabalhávamos no mesmo lugar. E ele começou a ir de carro para o trabalho e nós íamos juntos e voltávamos juntos. E teve um dia que nós estávamos voltando do trabalho. Estávamos no carro. E sexta-feira era rodízio do carro do Flávio, né? E de sexta-feira, ele fazia outro caminho para poder fugir do rodízio. Não pegar, né? Não ser pego no rodízio. E nesse dia, nós chegávamos bem mais tarde do que de costume. E aí estávamos voltando para casa, bastante trânsito no caminho, e aí o trânsito parado, nós estávamos ali no trânsito, e parou ali por um momento, e vinha uma moto. Eu já tinha visto a moto pelo retrovisor, então, né, eu estava no carona, do lado direito, e aí eu olhei, vi uma moto. E ali eu foi uma reação que eu não posso explicar. Eu comecei a ficar com muito medo naquele momento. Muito medo, muito medo. Eu não sei se o Flávio percebeu ou não. E a minha vontade era de apertar o botão e subir o vidro da janela. Eu fiquei ali com muita vontade, mas eu fiquei paralisado. E era uma coisa inexplicável, era um medo muito grande que eu estava sentindo, porque ficou aquela... quando você sofre, né, uma situação, eu não lembro a palavra agora, mas você começa a se afligir de novo quando você pensa que vai passar por aquela situação de novo. E ali, né, como eu li aqui, o medo ele pode ser de uma situação real ou uma situação imaginária. E a minha mente imaginou naquele momento que nós iríamos ser assaltados de novo. Então foi um medo muito grande que eu senti naquele momento e que me paralisou. Eu fiquei paralisado. E aí, quanto mais o rapaz da moto ia chegando perto do carro, mais eu fiquei ali apavorado. E eu não sei explicar direito como que é isso, né? Mas quando ele passou, aí eu senti um alívio. Eu senti um alívio naquele momento. Ele foi embora. E aí eu fiquei aliviado ali. Eu não sei se o Flávio percebeu ou não. Mas é isso. Eu acredito, né, que o medo que Davi estava sentindo naquele momento era um medo mais ou menos parecido com esse. Só que naquele momento, Davi, sendo aquele homem corajoso que ele era, porque ele não era de fugir de situações difíceis. Porque a palavra vai nos relatar que Davi, ele enfrenta ursos, ele enfrenta leões. Diante de Golias, todo o exército de Israel está com medo de Golias, mas Davi não teve medo. Davi enfrentou Golias. Mas porque ele era muito corajoso? Sim, ele era muito corajoso, mas ele confiava em si mesmo? Não. Davi, ele confiava em Deus. Davi confiava no Senhor. Então, tudo que Davi fazia, a coragem que ele tinha, vinha de Deus. E ele fazia tudo que ele fazia no nome do Senhor. E esse medo ele sente ali naquele momento em que ele é reconhecido. E ali
a estratégia que ele teve naquele momento, ele não tinha outra estratégia ali. E Deus, ali naquele momento, não deu outro tipo de escape para ele, outra ideia que poderia acontecer, ou alguém ali chegar para poder salvá-lo naquele momento, tirá-lo daquela situação. Não, ele estava sozinho. Davi estava sozinho naquela situação. Estava numa cidade inimiga, com um povo inimigo. E sozinho, no meio daquela situação ali. E o Senhor, de alguma forma, dá a Davi ali essa estratégia. Ele sai dessa situação. E aí, você pode me perguntar, mas por quê? Por que estamos falando sobre isso, sobre medo, É a palavra que Deus nos deu hoje. E aí o Senhor coloca em meu coração a diferença entre quem sente medo com Jesus e sem Ele. A diferença daquele que sente medo, que está passando numa situação difícil, em que está com medo, mas tem Jesus. Porque nós vemos que tem pessoas que reagem de formas diferentes, mas o cristão ele tem que reagir de uma única forma, confiando em Deus. Porque o homem comum, aí o homem sem Deus, diante de uma situação de perigo, em que ele está com medo, ele vai reagir de formas ali, talvez ele vá se desesperar, talvez diante de um assalto ali ele vai querer reagir. Muitos perdem a vida porque reagem diante de um assalto, a mão armada. Então, há diferença. E como eu falei, o medo, ele não é controlável. Nós não escolhemos sentir medo, mas nós escolhemos confiar. Essa é a diferença. E Davi, ele fez o que ele tinha que fazer, confiar no Senhor. E ele mesmo declara isso, Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Eu confiarei em ti. Porque o Senhor, Ele é o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro. E Ele declara isso na palavra dEle. O próprio Davi, em outras situações, em outros salmos, vai declarar isso. No Salmos 46, versículo 1, ele declara: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente nas adversidades. E esses salmos é anterior ao Salmo 56. Então, Davi ele já tinha essa verdadeira confiança em Deus. Ele já sabia em quem ele confiava. Ele já conhecia esse Deus Todo-Poderoso. Porque ele já tinha passado situações difíceis. E o Senhor o ajudou a superar todos os obstáculos em seu caminho. Então ele declara: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então que nós possamos declarar e confiar, assim como Davi, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nos lembrar sempre disso. Talvez quando estivermos passando, se passarmos por uma situação assim, em que nós vamos sentir medo, porque é natural do ser humano sentir medo. Até nós que somos servos de Cristo, em algum momento nós vamos sentir medo, porque nós somos humanos. Nós somos humanos e o medo, como eu falei, ele não é controlável. Nós não escolhemos sentir medo ou não. É uma emoção que vem automaticamente. Mas quando estivermos passando numa situação como essa, ou se estivermos passando numa situação dessas, que possamos lembrar
que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Em outro salmo, o Salmo 121, ele vai declarar: eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Davi sabia em quem ele confiava, ele conhecia o seu Deus, né? E na palavra de Deus nós vamos encontrar também outros momentos, outras pessoas que passaram por momentos também difíceis. E um desses momentos, né, uma dessas passagens que também me chama muito a atenção é a do rei Ezequias. É a do rei Ezequias, né? O rei Ezequias ali, rei de Judá, né? Ele era rei de Judá ali na época que os assírios queriam invadir Judá. Israel, o reino do norte, já tinha sido invadido pelos assírios. E ele queria invadir Judá agora. Mas Ezequias, ele era um rei temente ao Senhor. Ele era um rei que confiava em Deus. E Ezequias ali, ele tinha, né, alguém ali muito especial, né, que era Isaías, que era um profeta de Deus, né, que estava ali sempre aconselhando, sempre o aconselhando. A palavra de Deus vai dizer que, né, Senaqueribe cerca Jerusalém, cerca Judá. Ele começa ali a mandar recados para fazer o quê com o povo e com Ezequias? Fazer com que eles sentissem medo. Porque esse era o intuito, né, de Senaqueribe, era fazer com que eles sentissem medo. Quanto mais medo ele sentisse, quanto mais pressão aquele povo sentisse, eles, né, abrir as portas para que eles pudessem entrar. Mas o que Ezequias decide fazer? Ezequias, ele se humilha diante da presença de Deus. Primeiramente, ele se humilha na presença de Deus. A palavra vai dizer que ele vai vestir roupas ali de saco, de panos de saco, vai jogar cinzas na sua cabeça e depois ele ora. Ezequias vai orar, ele vai falar com Deus. Ele vai falar com o Senhor. Ele vai falar com o único que pode mudar situações difíceis, operar um milagre. Operar milagres impossíveis, que quando nós olhamos, julgamos impossível, porque nós somos limitados, né? Nós somos seres limitados, nossa visão é limitada, e nós somos feitos assim, infelizmente. Mas para o Senhor não há nada difícil, impossível. Ezequias decide confiar em Deus. Ele decide confiar e orar ao Senhor. E o Senhor ouve a oração de Ezequias. E o que acontece depois? O anjo do Senhor, ele vai até o acampamento ali dos assírios e 185 mil são mortos ali. 185 mil. É uma quantidade, né, considerável. Era bastante gente querendo invadir aquela cidade. Mas o Senhor é quem agiu naquele momento. Davi, ele agiu. Ezequias esperou no Senhor, aguardou no Senhor, confiou no Senhor, e quem agiu foi Deus. Então tem esses momentos e nós temos que ter a sabedoria de saber interpretar. Senhor, eu devo agir ou eu devo esperar? Porque em todos os casos o Senhor vai agir. Mas vai ter o momento em que nós vamos ter que agir direcionados por Deus e o momento que Deus vai agir por nós.
para finalizar, né? A fé, ela não é a ausência de medo, porque medo nós vamos ter sempre, né? E como eu disse aqui, nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos falhos, fracos. Então nós não escolhemos em que momento o medo vai vir. Mas, né, escolhemos em quem confiar e escolhemos confiar. E essa mensagem, essa palavra, quando nós estivermos numa situação difícil, que possamos nos lembrar da palavra do Senhor, que venhamos falar com o nosso Deus, nem que seja em pensamento. Às vezes você está numa situação ali que você não pode ajoelhar e orar, mas você pode falar com o Senhor, através da sua mente, através do seu pensamento. Senhor, socorre-me. Tua palavra declara que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E o Senhor, Ele vai agir porque Ele jamais desampara os seus filhos. Ele jamais deixa os seus filhos desamparados em momento nenhum, em situação nenhuma. Ele está ao nosso lado e Ele vai nos sustentar. Ele vai nos dar o socorro, Ele vai nos ajudar. Mas nós temos que confiar no nosso Senhor. Amém?